Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre transformações radiométricas. Como vimos no último vídeo, nós falamos de histograma de uma imagem e que esse histograma, como que ele era calculado e que ele poderia ser usado para processar uma imagem, por exemplo, para fazer um realce, melhorar a imagem, e é isso que nós vamos ver hoje. Essas melhorias, né, o processamento da imagem baseada em histograma, baseado nas intensidades de uma imagem, são chamados de transformações radiométricas. As transformações radiométricas também podem ser chamadas de transformações de intensidade, porque elas são aplicadas justamente na intensidade dos pixels. Uma coisa importante, a primeira característica das transformações de intensidade é que elas independem da localização dos pixels na imagem. Vocês vão ver então que o outro tipo de transformações que nós vamos ver, transformações espaciais, né, geométricas ou de filtragem, elas variam de acordo com a posição onde o pixel está localizado, que não é o caso então das transformações radiométricas. As transformações radiométricas, elas independem da localização dos pixels da imagem. O que acontece? O que ela faz? Na verdade, ela transforma o pixel na imagem original, que tem um nível de cinza F, em um pixel na imagem modificada com nível de cinza G. Então, para cada valor na imagem original, ele assume um novo valor na imagem transformada, independente de onde esse pixel está localizado. Essa transformação, ela pode ser implementada, ela pode ser realizada através de uma lookup table. A gente já viu lookup table quando a gente falou de pseudocor, ou de falsa cor, ou também de true color, né? Uma imagem true color versus uma imagem indexada. E a ideia é que você tem então uma tabela e essa tabela vai te dar a transformação. Se o pixel, nessa tabela você tem ali, se o pixel tem um valor 100 na imagem original, ele vai passar a 120 na imagem transformada. É uma tabela de transformação. Essa é uma das formas de realizar a transformação radiométrica. Essas lookup tables, ou essas transformações, também podem ser chamadas de mapeamento. Existe um mapeamento, então, da intensidade na imagem original, ela é mapeada para uma nova intensidade na imagem transformada. Os tipos mais comuns de transformações radiométricas ou transformações de intensidade que a gente vai ver nesse vídeo de hoje é o negativo da imagem, o alargamento de contraste, também chamado de window level, a linearização e a equalização do histograma. O negativo da imagem é uma transformação bem simples de entender e a gente aqui vai conseguir ver o que eu falei sobre o mapeamento, sobre essa transformação de intensidade. Então, aqui eu tenho a imagem original e ela é transformada numa imagem, veja que então a imagem é modificada. Como que essa modificação se dá? O que define essa modificação é uma função G, lembra, que leva a intensidade de F para uma nova intensidade em G. E essa transformação negativo, como que ela é definida? É justamente 255 menos F, ou seja, o pixel que vale 0 em F, eu coloco 0 aqui, ele vai passar a ser 255 em G. O pixel que vale 1 em F vai ser 254 em G. E assim por diante, até o pixel que vale 255 em F vai passar a ser 0 em G. Então, é o negado da imagem. Eu estou justamente
trocando. Todo mundo que é preto fica branco, todo mundo que é branco fica preto, e a transformação é uma transformação linear, né, dada por essa função. Um outro ajuste de contraste que é muito comum, né, uma outra transformação radiométrica é chamada de ajuste window level, janela e nível. Esse ajuste window level, ele faz o seguinte, ele é uma transformação que é definido, você define um nível, é o level, é esse L, e você define a janela, é essa largura. E aí o que ele faz? Ele diz, todos os pixels de 0 até o início da janela vão ficar em 0. Todos os pixels acima depois da janela, até 255, vão ser colocados em 255. E os pixels só nesse intervalo da janela, eles vão sofrer essa transformação. O que essa transformação está fazendo, se você observar? A gente diz que isso é um stretching de contraste. Você está esticando. Veja, aqui os valores, na minha imagem original F, né, input, né? E sei lá, eu vou chutar, né? Vamos falar que a escala aqui é de 0 a 255, significa que eu tenho aqui no máximo, sei lá, 30, 50 valores, talvez máximo 100 valores. Eles estão sendo colocados, quer dizer, o valor, vamos dizer aqui, do 100 ao 180, eles vão agora assumir de 0 a 255. Eu estou alargando o contraste, eu estou deixando essas cores originalmente aqui mais próximas, eu estou fazendo elas ficarem mais espaçadas. Eu estou querendo chamar a atenção e aumentar o contraste numa certa região de intensidade, né? Por outro lado, tudo que é cinza escuro vai virar preto e tudo que é cinza bem clarinho vai virar branco. Eu estou eliminando o contraste nessas duas regiões e só mantendo o contraste na região da minha janela. Aqui seria justamente o exemplo de como é que esse ajuste window level usado numa imagem real. Então aqui eu tenho a mesma imagem, uma imagem, um corte de tomografia do pulmão. Aqui nós estamos vendo os dois pulmões. E aqui nós estamos vendo a mesma imagem com 3 ajustes window level diferentes. Vamos entender, olhando para a curva, a gente vai entender o que esse ajuste fez. Nesse primeiro caso, veja, aqui é o valor de CT que a imagem assume. Veja que agora não é de 0 a 255, as imagens de CT vão de menos 1000 a 1000. E o que está fazendo aqui? Esse primeiro ajuste, olha, ele diz que o centro é em menos 850, o level, e o window é de 300. Então, ele está dizendo o seguinte, de menos 1000, né, até 700, eu vou... Por que eu sei que é 700? Porque se a janela é 300, o centro está 850, ele vai 150 para menos, 150 para mais. Então, vai de menos 1000 até a menos 700. Eu tenho o contraste, eu uso toda a minha escala de níveis de cinza para visualização, de 0 a 255. Então, todos os pixels que tinha valor de menos 1000 até menos 700, eles vão assumir de 0 a 255. Acima de menos 700, daí até 1000, eu vou colocar em branco, que é isso que aconteceu aqui. Então, ele pegou os pixels que eram bem escuros, colocou todo o contraste nele, é por isso que a gente consegue ver aqui agora todos os alvéolos e todas as ramificações aqui dos brônquios, bronquíolos do pulmão. Em compensação, toda a parte externa que é tecido e que tem, eu poderia ver outras estruturas, ele saturou e colocou tudo branco. Aqui, veja que aí ele está fazendo diferente. É a mesma imagem, só que agora ele colocou o centro da janela em 0
a window tem 500, então vai de menos 250 a mais 250. Então, ele só está colocando todo o contraste, todos os níveis possíveis de 0 a 255, entre menos 250 e 250. Abaixo disso, ele está colocando o preto, acima de 250, ele está colocando o branco. Olha que interessante. O mesmo pulmão que aqui eu via todos os alvéolos, agora ele está inteirinho preto, porque é o que eu fiz aqui nesse contraste, nesse ajuste window level. Por outro lado, essa parte que aqui era toda branca, que eu tinha posto toda em 255, eu agora estou deixando ela ter contraste. Então, eu enxergo aqui em branquinho o osso, eu enxergo a gordura, eu enxergo o músculo, mas em compensação eu não enxergo nada no pulmão. Nessa terceira parte, eu já estou colocando o centro em menos 100, mas estou colocando um window quase total. Então, veja só, o que eu fiz agora, eu só ignorei o finzinho da minha escala. Eu peguei as coisas que fossem muito, muito clarinhas e deixei todas elas iguais. Em compensação, o restante eu mantive praticamente igual. Então, esse daqui está muito próximo da imagem original. Veja, eu nem enxergo tanta coisa dentro do pulmão, nem enxergo todas as diferenças nos tecidos. Né? Por isso que às vezes fazer um ajuste desse tipo é interessante se eu estou querendo ver costela, se eu estou querendo estudar músculo, ou eu faço um ajuste desse tipo se eu, por exemplo, quero estudar o pulmão e não estou interessada em nenhum outra parte da imagem. Esse também é mais um exemplo de melhoria de contraste. Aqui eu estou mostrando duas possíveis melhorias que a gente já viu. Um é o window level e o outro é a imagem negada. Então, a imagem original do raio-x de uma mão, essa aqui do lado esquerdo. Se eu fizer um window level, eu consigo deixar mais claro e, portanto, mais visível. Ou, se eu quiser, eu posso negar a imagem, que a gente já viu, é uma transformação onde eu faço 255 menos F, e aí eu tenho a imagem, você vê, onde aqui é escuro, aqui, por exemplo, os ossos ficaram claros, e o fundo que era mais claro ficou mais escuro. Então, usar esses ajustes de contraste, essas transformações radiométricas, pode me ajudar a olhar com mais detalhe alguma coisa que eu esteja interessada na imagem. O último tipo de transformação radiométrica linear que eu vou mostrar para vocês, ela é muito utilizada e ela é chamada de limiarização. Limiarização vem do limiar. Você define um limiar e neste limiar, então, aqui um L, o que a limiarização faz é, até esse L, todos os pixels na imagem original que tem um valor igual ou menor que L, eles passam a ser zero. E todos os pixels que têm um valor maior que o limiar, eles passam a ser 1. Isso faz, a linearização também, a gente também diz que é uma binarização, porque ele transforma uma imagem que tem diversos níveis de cinza em uma imagem binária, 0 e 1. Então, aqui, por exemplo, eu escolhi um limiar tal que tudo que é osso ficou branco e tudo que não é osso, que era mais claro, era mais escuro, desculpa, que é o cinza escuro e a cavidade nasal e tudo mais, ficou preto. A limerização, ela é muito utilizada para fazer segmentação de objetos. Segmentação é um processamento que eu comentei na primeira aula, que é uma das coisas mais importantes do processamento de imagens. Quando você tem uma imagem, seja de uma foto com vários objetos, uma imagem médica, onde você tem um cérebro com osso, com músculo, com vários tecidos, a primeira coisa que você faz quando você quer fazer uma análise dessa imagem é separar o objeto de interesse do restante. A segmentação, ela separa o que é o objeto e o resto a gente chama de fundo. Então, vamos supor, aqui se eu tivesse interessado em estudar só o osso, eu usei uma transformação radiométrica
chamada limiarização, escolhi adequadamente um valor para esse limiar, e aí com isso eu consegui que tudo que não me interessa ficou preto e aquele objeto do meu interesse ficou branco. Então eu segmentei, por exemplo, os ossos nessa imagem. A pergunta que fica agora é como é que eu escolho esse limiar? Escolher esse limiar não é uma tarefa muito trivial. É aqui nesse exemplo de limiarização que vai entrar o histograma pela primeira vez. Então, como que a gente vai poder usar o histograma para encontrar o limiar que eu comentei no último slide? Vamos imaginar que eu tenho essa imagem, que é uma imagem de moedas claras num fundo escuro. E eu tenho, então, o histograma correspondente, é um histograma que a gente chama bimodal. Ele tem dois picos, onde o primeiro pico, ele fica em torno de um nível mais escuro de cinza, um valor menor, e depois um segundo pico mais claro. Isso é típico de uma imagem que tem um ou mais objetos de uma cor, de uma intensidade, por exemplo, num fundo de uma outra intensidade. Um histograma bimodal, ele é um bom exemplo onde eu posso usar um limiar, então, para conseguir fazer a segmentação dos objetos de interesse. Vamos imaginar que eu quero as moedas, bastaria eu encontrar esse valor T, que eu separaria o objeto do fundo. Olhando para o próprio histograma é fácil encontrar esse valor T, e aí se eu usar a transformação que nós vimos, a transformação radiométrica de linearização, eu digo que todo mundo que tem um valor menor ou igual a T vai ficar igual a zero, então aqui ficou o fundo em preto, e todo mundo que tem valor maior que T vai para branco, para 255, que são as moedas. Com isso eu consigo uma imagem binária, onde as moedas, que são os meus objetos de interesse, estão em branco e o fundo todo em preto. Então, esse é um bom exemplo quando eu uso o histograma para encontrar esse limiar. Claro que as coisas não são tão simples assim. Numa imagem real, um pouco mais complexa, por mais que eu tenha um histograma bimodal, ele não é muito bem comportado como o exemplo anterior. Ele tem realmente um pico aqui, depois um segundo pico, mas o limiar aqui não está muito claro, né? Não existe uma separação entre os dois picos. Então, nesse caso, veja, a gente olhando para o histograma e olhando para a imagem, a gente imagina, bom, eu posso encontrar um limiar que vou conseguir separar o homem do fundo. Provavelmente, é o que a gente vê, a câmera vai vir junto, porque a câmera tem a mesma intensidade do homem, mas eu pelo menos consigo jogar fora todo esse fundo que é bem mais claro. Então eu já sei que esse pico deve se referir ao homem e à câmera, e esse segundo pico deve estar se referindo ao fundo, à grama, aos prédios. A pergunta agora é qual limiar que eu escolho. Aqui eu chutei um valor onde eu acho que é um mínimo aqui do histograma entre os dois picos e eu consigo essa segmentação. Ela não é perfeita, ela pega o homem todo, mas pega também parte da câmera, pega inclusive um pouquinho do fundo. Eu poderia dizer, bom, eu não quero pegar, eu quero pegar menos coisas. Eu poderia vir trazendo esse limiar para cá, mas de repente eu posso começar a perder a calça do homem, a luva. Então, na prática, é muito difícil um problema que consiga ser resolvido, um problema de segmentação, com um threshold tão simples. Normalmente é preciso, você tem algoritmos mais complexos para achar esse threshold, quando, mesmo o histograma sendo bimodal, os dois picos não se separam claramente. Isso nós vamos ver com mais detalhes lá para frente em uma aula que é chamada só aula de segmentação. Por isso que existem algoritmos de segmentação muito mais complexos do que a linearização, que em inglês a gente chama de threshold. Então,
linearização é uma possível solução para segmentação, mas ela só funciona em casos que as imagens são mais simples. Em imagens mais complexas, a gente tem que lançar mão de algoritmos de segmentação mais complexos, que nós vamos ver em um capítulo mais para frente. Bom, esse é o último algoritmo de transformação radiométrica linear que eu queria mostrar para vocês. E agora a gente vai ver que também existem outras transformações que são não lineares. Bom, aqui está o exemplo de algumas dessas transformações lineares. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas elas, assim como a linearização, o negativo de uma imagem, a transformação window level, o que você faz é você tem uma função que transforma a sua imagem original f numa imagem g e a transformada é dada por uma função não linear. Por exemplo, o logaritmo ou exponencial. Né? Então, nesse gráfico aqui a gente vê a transformação identidade, essa reta aqui, que transforma f nele mesmo, né? O mesmo valor. Tem o negativo aqui, que aqui está chamado de inversa. E tem as outras transformações, então, que ao invés de lineares, são não lineares, mas que também servem para algum tipo de realce específico. Mas nós não vamos entrar em muito detalhe dessas transformações. Uma outra forma da gente ver as transformações, como eu disse no início desse vídeo, é entender que as transformações elas podem ser implementadas como uma lookup table. Eu posso pegar qualquer função que eu queira, né? Ela poderia ser linear ou não linear, e eu crio uma tabela. E essa tabela nada mais é do que cada um dos 255 pontos aqui, por exemplo, onde eu coloco o valor 0 vai ser transformado em 0. Aqui, olha, o valor 64 vai ser transformado em 120, em 32. O valor 128 vai ser transformado em 128, é esse meio aqui, né? E assim por diante. Então, eu descrevo a transformação, ao invés de descrevê-la através de uma função, eu posso descrever uma transformação através de uma tabela. E aí, para executar essa transformação, eu faço a consulta à tabela. O pixel que tem determinado valor, eu venho na tabela e vejo qual é o valor associado e mapeio ele para esse outro valor. Essa é uma forma de implementação de transformações, usando o lookup table. Até agora, nós vimos transformações radiométricas que não usaram o histograma. Então, nós vamos ver a equalização do histograma é a última transformação que a gente vai estudar. Ela é um pouco mais complexa do que as outras e ela, de fato, você tem que calcular o histograma para depois poder calcular a transformação. Qual que é a ideia da equalização do histograma? Ela normalmente é usada quando você tem um problema de aquisição e o contraste da imagem está ruim. A gente viu alguns exemplos de imagens com baixo contraste ou imagens muito escuras, imagens muito claras. E a equalização do histograma visa a resolver esses problemas de uma forma, vamos dizer, automática. Imagina quando você tem uma imagem adquirida e que esse seja o histograma dessa imagem. A gente já aprendeu que ao olhar para o perfil do histograma, a gente pode tirar algumas conclusões, por exemplo, de que esse histograma ele está mais concentrado aqui numa área escura. E a ideia da equalização do histograma, como diz o nome, é ter um histograma planar. A ideia é que se eu tivesse um histograma onde todos os níveis de cinza aparecessem com a mesma frequência, essa seria a imagem ideal do ponto de vista de contraste. Então, a equalização do histograma, o que a gente quer fazer é sair de uma imagem que tem um histograma desse tipo e fazer ela transformar essa imagem para que o histograma fique agora desse tipo.
Para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o histograma, mas não é o histograma exatamente como a gente viu, é um histograma normalizado. O histograma normalizado nada mais é do que calcular, contar quantos pixels com a intensidade K, por exemplo, RK, eu tenho na imagem, esse seria o histograma. A diferença é que eu vou dividir pelo número total de pixels, m vezes n. Vamos supor que eu tenho uma imagem de m linhas por n colunas, então m vezes n é o número total de pixels, e eu divido, então, quantos pixels naquele nível, dividido pelo total de pixels. Veja que isso me dá como se fosse uma função de densidade de probabilidade. Eu vou ter sempre agora valores entre 0 e 1, e esse valor ele seria como uma porcentagem, né? Então, eu vou ter quantos por cento da imagem tem aquela intensidade. Isso é um jeito de interpretar. Outro jeito de interpretar, de entender o histograma normalizado, é como se eu tivesse aquele valor, é a probabilidade de eu encontrar se eu pegar um pixel, qual a probabilidade dele ter a intensidade RK. Então, o histograma normalizado, ele tem essa característica como se fosse uma função densidade de probabilidade. Depois que eu calculei o histograma normalizado, ou seja, minha função densidade de probabilidade, eu preciso agora encontrar uma função de transformação que vai transformar a minha imagem, que era RK, que tem as intensidades, e cada nível agora eu vou transformar para um outro nível S. E eu preciso pensar qual que é essa transformação. Antes de eu explicar aqui a equação, vamos olhar um pouco aqui. Vamos supor que eu tenho o histograma do jeito que eu queria, certo? O histograma planar, né? Onde todas as intensidades elas têm a mesma probabilidade de ocorrência. Bom, se eu tiver isso, se eu calcular o histograma agora acumulado, ou a função de densidade de probabilidade acumulada, a CDF, o que é ela acumulada? Eu vou somando, né, as probabilidades ao longo dos níveis. Percebam que no fim eu vou ter uma reta. Uma reta seria exatamente a densidade de probabilidade acumulada desejada. Então, lembra, eu tenho uma imagem que tem um histograma genérico qualquer, eu quero que ele fique com essa distribuição. Se eu quero que ele fique com essa distribuição de densidade de probabilidade, a função de densidade de probabilidade acumulada vai ser uma reta 45 graus, de 0 até 1. Então, na verdade, eu vou usar esta função aqui, essa é a minha função de densidade de probabilidade acumulada, como a minha função de transformação. Então, veja, o que eu tenho aqui? Eu estou pegando a probabilidade de cada pixel, né, de cada nível, de 0 até K, veja, né, estou somando, é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou somando e estou multiplicando pelo nível, porque lembra, aqui eu tenho um número de 0 a 1, é uma probabilidade, quando eu multiplico pelo valor do nível, a intensidade, eu aí então estou encontrando que o meu valor RK vai ser transformado agora para um valor novo S, de acordo com essa função densidade de probabilidade. Eu sei que tudo parece um pouco obscuro, então nós vamos fazer um exemplo para que vocês entendam. Nós vamos calcular então, vamos fazer a equalização do histograma de uma imagem simples, que eu já calculei, já tenho aqui o histograma dela. Não estou mostrando a imagem, estou mostrando o histograma da imagem. Veja que é uma imagem que tem só 8 níveis de cinza, de 0 a 7. E aqui eu fiz então a conta de quantos pixels apareciam em cada uma das intensidades. 1120 pixels, intensidade 0, 3214, intensidade 1. Então, o NK é a contagem e é o que está mostrando aqui nas barras. Esse é o histograma da imagem do jeito que vocês estão acostumados a fazer.
Essa coluna aqui do lado nada mais é do que aquele histograma normalizado, ou a função densidade e probabilidade, como a gente conversou, que é, como é que eu calculo? É o número total de pixels daquele nível dividido pelo número total de pixels da imagem, que é a soma de todos esses pixels aqui. Então, o que eu tenho aqui, dá para entender, por exemplo, eu tenho muito mais pixels do nível 3 e do nível 2. Então, a probabilidade, se eu sortear um pixel qualquer da imagem, a probabilidade dele ser um pixel de valor 3 é algo um pouco maior que 20%. A probabilidade de que esse pixel seja valor 2 é quase 30%. Né? Então, essa é a distribuição da densidade de probabilidade, que nada mais é do que a normalização da contagem aqui dos pixels no histograma. E aqui eu estou ilustrando o histograma. A segunda coisa que eu tenho que fazer, então, para fazer a equalização é calcular a distribuição densidade e probabilidade acumulada. É o que eu fiz aqui. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente acumulo. Como eu dito, eu pego a probabilidade e eu vou somando. Então, a primeira aqui de 0 é 0,68. Do nível 1, já é a soma do 0,68 com a próxima, 0,196. Então, 0,264. A do nível 2 é a probabilidade que eu tinha já acumulada até o nível 1, mais a probabilidade do 2, 0,56. Como é que eu leio esse histograma, essa função densidade de probabilidade acumulada? É qual a probabilidade de eu encontrar um pixel entre 0 e 2? Menor, vamos dizer, ou igual a 2, é 56%. Qual a probabilidade de eu encontrar, se eu sortear um pixel, de eu encontrar um pixel menor ou igual a 3? É 76%, quase 77%. E assim por diante. Então, veja que agora eu tenho uma distribuição densidade de probabilidade acumulada, que não é uma reta como eu queria, uma reta 45 graus. Então, lembra, o nosso objetivo na equalização do histograma é conseguir um histograma planar, ou seja, onde todas as distribuições fossem iguais aqui e não houvesse nenhum pico, né, nenhuma diferença muito grande entre um nível e outro nível. E isso resultaria numa distribuição acumulada, que seria uma reta. Então, como é que eu faço para chegar disso e disso aqui numa distribuição mais planar? Essa é a operação de equalização do histograma. O que eu vou fazer é simplesmente usar essa transformação. Eu vou calcular os novos valores baseado nessa transformação. E o cálculo é bem simples, ou seja, os valores que originalmente eram 0, né, eu vou pegar a função, que é esse daqui, a somatório da probabilidade até aquele valor. O somatório da probabilidade até o valor 0 é ele próprio, certo? Multiplicado pelo número de níveis menos 1. São 8 níveis, então multiplicar por 7. Isso aqui ainda vai dar 0. Então, o que eu estou dizendo aqui é que os pixels que originalmente eram 0 na imagem vão continuar sendo 0 na imagem transformada. E o 1, como é que o 1 vai ser transformado? Agora eu pego a soma das probabilidades até o nível 1, que é o 0,68 com 196, que é aqui que eu já calculei, 0,264. Então, a somatória das probabilidades até aquele nível, multiplicado por 7, que é o número total de níveis menos 1, vai me dar o novo valor do pixel que tinha valor 1, ele vai passar agora a ter valor 2. E assim por diante. Então, aqui eu estou calculando a transformação, é aquela lookup table. Então, o valor 0 na imagem original vai virar 0 na imagem final, transformada. O valor 1 na imagem original vira 2 na transformada. O valor 2 na imagem original vira 4. O 3 vira 5, o 4 vira 6,
Olha que interessante. O 5 vira 7, o 6 vira 7 e o 7 vira 7. Por que isso? Por que eu estou pegando agora 3 valores, os 5, 6 e 7, e transformando em 7? Porque veja, pela probabilidade aqui, ou pelo número de pixels, esse era o valor que tinha muito pouco pixel, né? Então, de uma certa maneira, eu estou tentando pegar esses pixels que tinham esses valores e jogar mais para esses valores, para dar aquela balanceada, para criar a ideia do histograma equalizado. Vamos ver como é que vai ficar isso em termos de histograma? Então, aqui eu tenho o histograma original e a minha densidade acumulada original. Esse é o meu histograma equalizado e esta é a minha distribuição de probabilidades acumulada depois da equalização. Veja, isso aqui ainda não é um histograma planar, mas de uma certa maneira eu tentei diminuir um pouco essa diferença. Esse pico continua existindo, mas de uma certa maneira eu distribuí um pouco esses valores aqui e eu tenho um histograma um pouco mais planar. Aqui é a mesma coisa, eu não tenho a distribuição que é uma reta como eu gostaria, eu tenho aqui um degrau, mas ela está um pouco mais próxima de uma reta do que estava a original. Essas falhas ou essa equalização não perfeita, ela se dá pelo fato de você ter valores discretos e não contínuos. Então, você não consegue uma equalização ideal. Vocês viram que nos valores eles têm que ser arredondados. Se eu não tivesse que arredondar valores naquela conta, eu poderia conseguir uma equalização perfeita. Mas como eu estou lidando com valores discretos, existe um arredondamento e aí por isso existem alguns saltos. Mas então, no fim, eu tenho uma imagem que tem um histograma um pouco mais equalizado e isso resulta numa imagem com com contraste melhor. Agora que vocês entenderam como é que se faz a equalização de histograma, eu vou mostrar um exemplo real da utilidade de realizar a equalização do histograma. Essa aqui é uma imagem que a gente percebe que tem muito baixo contraste. A gente percebe olhando para ela ou se olhar para o histograma, quer dizer, os valores todos estão muito concentrados nessa faixa de 120 a 200. Isso faz com que você não consiga ver muitos detalhes na imagem. Em preto aqui você tem a distribuição do histograma acumulado. Perceba que ele vem bem, né, vem igual a zero e depois ele sobe repentinamente. Como a gente viu, a equalização, o objetivo da equalização do histograma é ter uma distribuição que seria ideal horizontal dos valores, mas a gente não consegue obter isso por causa dos valores serem discretos, mas a gente tenta fazer então que o histograma acumulado seja uma linha, né? Então, após a equalização do histograma, a gente vê que o histograma acumulado é praticamente, né, essa linha que a gente desejava, só tem alguns saltos justamente por causa da discretização dos valores. E o histograma final tem esse formato, ele não é uma distribuição homogênea, mas ele se aproxima muito mais de uma distribuição homogênea do que ele era originalmente. E a gente pode ver o efeito na imagem, que é realmente a gente enxergar os detalhes, as diferentes árvores, aqui as sombras, e que você tinha mais dificuldade de perceber na imagem com baixo contraste. Ainda usando a mesma imagem, só para comparar, essa é uma imagem original com o histograma original dela, essa é a imagem depois de equalização do histograma, com o histograma como ele ficou, e esse daqui seria um stretching, que a gente chama. Seria aquela alargamento de contraste usando uma transformação linear, escolhendo uma transformação linear do tipo window level para tentar melhorar. Você veja que melhora com relação
a imagem original, o histograma ele é esticado, mas realmente ainda não é, a imagem não fica tão nítida, o contraste não fica tão bom do que quanto ela após a equalização do histograma. Este aqui é só mais um exemplo, então, de uma imagem originalmente adquirida com baixo contraste, e visualmente dá para perceber isso pelo histograma também, e como ela fica muito melhor depois, após a equalização do histograma. E imagens coloridas, a gente pode fazer equalização de uma imagem RGB? Sim, podemos. Esse aqui é um exemplo de uma imagem colorida que parece realmente ter um baixo contraste e depois de aplicar a equalização do histograma no histograma RGB. O que foi feito aqui? Foi feito uma equalização no histograma da banda R, depois no histograma da banda G e depois no histograma da banda B. Apesar de eu ter conseguido aumentar o contraste, ela acabou adquirindo um aspecto que não é muito realista, né? Ela parece como se fosse queimada aqui em volta, tem um vermelho, e é um efeito que não ficou bom, né? Pode ter melhorado o contraste, mas adquiriu cores talvez falsas. Então, na prática, o que acontece é que não se faz equalização em imagem RGB usando o modelo de cor RGB. Então, como é que a gente faz? Na prática, o que se faz é eu usar o modelo, por exemplo, HSI ou HSL. Ele é um modelo muito mais adequado para trabalhar com equalização e outras transformações. Eu já havia comentado, quando eu falei sobre modelos de cores, que apesar do modelo de cores RGB ser o modelo utilizado para display, ele não é um modelo muito adequado para processamento. Porque ele não tem essa questão da ordenação, ele não é muito adequado. Já o modelo HSI, ele é bastante apropriado para realce, porque você separa, as bandas separam o que é matiz, o que é saturação e intensidade. Então, faz mais sentido você tratar esses elementos separadamente do que tratar o R, o G e o B. Voltando para aquele exemplo, então, a gente viu que a imagem com baixo contraste, se é feita uma equalização RGB, a gente tem um resultado que parece artificial. Porém, se a gente faz uma equalização usando o modelo HSL, ele parece mais realista. É verdade que, de uma certa maneira, ele parece ter perdido um pouco de cor, também não fica ideal, mas ele é, no mínimo, parece menos artificial do que as cores introduzidas aqui pela equalização do modelo RGB. Esse aqui é um segundo exemplo de equalização no espaço RGB e no espaço HSL. Essa rosa, por exemplo, ela parece que está muito saturada, está muito amarela e você vê que quase não tem contraste aqui no verde. E dá para ver aqui como é que está o histograma dela original, RGB. Mas fazer a equalização no espaço RGB parece, o resultado é muito artificial, não parece fazer sentido. Veja, as folhas acabaram ficando azuis, né? A própria rosa mudou completamente de cor, porque eu simplesmente fiz a equalização de cada uma das bandas RGB e as cores acabaram perdendo o sentido aqui, ou ficaram muito distantes das cores da imagem original. Já no exemplo no espaço HSL, apesar do resultado ter um efeito aqui de uma sombra que talvez não seja, ela existe, mas aqui ficou meio esverdeada, ainda parece um resultado mais realista do que esse. Bom, com isso eu terminei
de apresentar todas as transformações radiométricas. E o próximo vídeo, então, a gente vai começar a falar de transformações espaciais.